Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai continuar falando das técnicas cognitivas. Vou falar da técnica que não deu tempo, né, da gente conversar na aula passada, porque senão a videoaula ficaria muito extensa e não é esse o propósito, né? É mais como um tema disparador as videoaulas para a gente poder discutir no horário da aula. Então eu vou falar dessa técnica. Enfim, na verdade, como vocês devem estar percebendo aí na execução dos trabalhos, existem muitas técnicas cognitivas, né, que podem auxiliar o trabalho do terapeuta durante o atendimento. De maneira geral, a gente tem algumas técnicas que são, assim, principais, né, como o questionamento socrático. Então, ele sempre vai estar presente, o questionamento socrático, né? Sempre adaptando ao contexto, à situação que está sendo trazida pelo paciente, mas o questionamento socrático é a técnica carro-chefe da TCC. E aí a gente está vendo que existem algumas técnicas que, inclusive, são maneiras diferentes, né, de realizar esse tipo de questionamento, né? De ao invés de dar a resposta para o paciente, o que não tem efeito nenhum ou quase nenhum, a gente perguntar e investigar junto com o paciente. Então tem algumas técnicas que vão ser, né, variações disso que nos ajudam, porque nem tudo vai funcionar, né, para todos os pacientes. E outras técnicas aí que tem alguns objetivos mais específicos, então é legal de conhecer também, né? Então a gente viu a técnica da flecha descendente, vocês vão conversar na aula que vem, né? Vocês vão apresentar, então muito brevemente, não precisa preparar nada, não precisa preparar apresentação, mas vocês vão contar para os colegas de vocês sobre a técnica que vocês pesquisaram, para a gente poder ter essa troca mesmo, né? Para vocês contarem também um pouco do trabalho que vocês tiveram. Às vezes, né, faz um trabalho aí, gasta maior tempo, a gente precisa compartilhar isso, né? Precisa compartilhar aquilo que a gente pesquisou. Então, esse é o objetivo, né, da apresentação que eu propus para vocês. Não é nada, né, sofisticado, elaborado, é mesmo um bate-papo sobre as técnicas que vocês aprenderam. A possibilidade do vídeo que eu falei para vocês é só em casos em que seja impossível a participação de pelo menos um membro do grupo. Então, quem vai poder participar, né, das 5 pessoas que estão no grupo, né, se uma puder estar presente para contar do trabalho, vocês não precisam gravar vídeo, né? Assim, o vídeo é em último caso mesmo, só se por coincidência do destino, as 5 pessoas do grupo não podem estar online naquele horário, daí eu sugeri então que enviasse um vídeo para eu poder passar o vídeo para a sala. Entendeu? É mais nesse sentido. E aí assim, então vou apresentar a técnica da semana passada, que ficou faltando, né? E vou começar também a falar um pouquinho sobre as técnicas comportamentais e de aprendizagem social. Porque é isso, gente. Se vocês lembrarem daquele esquema que eu passei para vocês, né, do modelo cognitivo, aquele mais complexo, vocês vão ver que a TCC entende que intervenções de diferentes naturezas podem contribuir para a modificação, né, daquele funcionamento psicológico. Então, ela compreende técnicas que vão, né, desde do condicionamento clássico e operante, então as técnicas de relaxamento, porque isso tem um impacto, né, tanto nas respostas fisiológicas, quanto também nos processos de atenção, daquilo que eu percebo do que está acontecendo. Ela pressupõe, lógico, né, as técnicas cognitivas que vão atuar na reestruturação cognitiva, mas ela também pressupõe as técnicas comportamentais, entendendo que as respostas comportamentais, né, que decorrem aí, né, do processo de avaliação cognitiva, elas também têm uma função importante de reforçar, né, de fortalecer ou de modificar essas crenças,
né, esses esquemas cognitivos que estão aí promovendo as avaliações disfuncionais. Então, uma intervenção em TCC vai atuando nessas diferentes frentes, né? Eu preferi focalizar nas técnicas cognitivas, como eu disse para vocês, porque imagino que em outras disciplinas ao longo do curso, até nas disciplinas assim mais gerais, né, que vocês têm, né, nas diversas ênfases, vocês vão se familiarizando com essas técnicas também de condicionamento e técnicas comportamentais, com as próprias técnicas de aprendizagem social. Por isso, o meu enfoque foi nas técnicas cognitivas. Vocês, assim, preciso que fique claro que todas essas modalidades de técnicas são importantes para TCC. E aí eu vou falar então um pouquinho, né, introduzir esse tema na aula de hoje, e na aula que vem, mesmo que vocês, né, vão ter a aula ao vivo para falar do trabalho, eu vou disponibilizar uma videoaula só falando das técnicas comportamentais e de aprendizagem social, tá bom? Então vamos lá. A gente falou da técnica de definição dos termos. E agora a gente vai falar da técnica de exame das evidências. Vocês lembram que lá no questionamento socrático, né, naquele modelo, né, das perguntas que sempre precisam estar presentes lá no questionamento socrático, uma das perguntas se refere exatamente às evidências daquele pensamento ou daquela crença, né? Então eu pergunto para o paciente: quais são as evidências que você tem a favor, né, que comprovam isso que você está pensando, esse pensamento? E quais são as evidências contrárias, as evidências que mostram o contrário? A gente faz essa pergunta, né? Uma variação, ou seja, uma forma de aprofundar essa investigação é através do exame detalhado aí das evidências. Então, eu vou pegar o exemplo que a gente estava utilizando na aula passada, lá na definição dos termos. Vocês lembram que então a gente fez um processo, né, junto com o paciente, de definir o que era fracasso, já que ele se sentia, ela, né, se sentia um fracasso, a gente definiu junto com o paciente o que é esse fracasso. O paciente percebeu que tinha uma visão muito dicotômica desse termo, que era tudo ou nada, e chegou então numa definição mais realista, né? Bom, e aí a gente precisa então, depois de definido o termo, então, né, depois de ter chegado aí num consenso sobre o que estava sendo tratado como fracasso pela paciente, uma sugestão então é fazer aí o teste das evidências desse pensamento. Então, a gente pode apresentar essa técnica para o paciente da seguinte maneira: você definiu fracasso como não atingir os objetivos e sucesso como atingir os objetivos. Agora eu vou traçar uma linha vertical no centro da página, escrito, né, sou um fracasso no alto. Então, vai fazer uma tabelinha mesmo, né? Em cima, sou um fracasso, e aí um risco dividindo a página em dois. E aí pedir para o paciente, então, listar na coluna da esquerda todas as evidências que são consistentes com esse pensamento. Todas as evidências que mostram que aquilo é real, né? Sou um fracasso. Então, que evidências de fato te indicam que você é um fracasso? E na coluna da direita, você vai colocar todas as evidências que contrariam essa crença. Então, essa é a instrução que a gente dá para o paciente. Importante, né? Vocês vão ver, eu vou dar o exemplo, depois a gente vai falar mais um pouquinho disso. É que nessa técnica não é só contar o número de itens que vai aparecer em cada lista, né? Às vezes a gente usa também uma técnica parecida para pensar os prós e contras
né, de uma determinada decisão. O grupo que ficou aí com a técnica de tomada da decisão certamente observou isso, né? Espero que vocês contem um pouquinho na aula que vem. Mas não basta fazer, né, uma contagem de quantos itens apareceram, né, de evidências a favor ou de evidências contrárias. Eu preciso ponderar o peso dessas evidências, tá bom? Então, lógico, não eu como terapeuta, né? Eu preciso investigar junto com o paciente, porque o paciente pode atribuir diferentes valorações mesmo, né? Para cada item. Então, tem um item, às vezes numa lista tem 5 itens que não tem a importância que tem, né, um item da lista da direita e assim por diante. Então, eu preciso ver, junto com o paciente, quanto aquela evidência que ele colocou, né, te convence. É forte, é importante. Então, não é só o número, mas também a importância. Importante, né? Você não vai conseguir realizar essa técnica se a crença que você está utilizando, ou mesmo o pensamento automático, não tiver aparecendo como uma proposição dos fatos, como uma afirmação, né, que pode ser testada. Então, cuida para que vocês coloquem, né, para realizar essa técnica, essa crença ou pensamento automático, dependendo aí de qual for o seu objetivo, mas que a crença esteja, então, escrita de uma maneira que contenha, né, possibilidade de testes. Porque, por exemplo, se o paciente coloca lá, né, então ao invés de colocar uma crença, ele coloca, eu me sinto deprimido. Como você vai fazer o teste disso? Né, evidências contra e evidências a favor. Não, se você está me dizendo que está deprimido, se você está me dizendo que se sente assim, é porque você se sente assim, não tem como fazer um exame de evidências disso. Então precisa, se aparece isso, a gente precisa repensar, porque não é essa crença que vai ser passar pelo teste de evidências. Perguntas retóricas também não fazem sentido. Né? Se a gente vai fazer um teste se aquela crença tem fundamentos ou não, como é que a gente vai colocar uma pergunta retórica do tipo, a vida é terrível, não é? Tá bom? Outra coisa, se aparece um pensamento automático ou uma crença do tipo, é possível que eu tenha um ataque de pânico. Não faz sentido a gente fazer o teste de evidências disso também, porque de fato é possível que qualquer pessoa tenha um ataque de pânico. Essa, na verdade, essa colocação está bastante acertada, né? Então não é isso que a gente precisa trabalhar. É possível que eu tenha um ataque de pânico. Sim, assim como é possível que qualquer outra pessoa tenha um ataque de pânico. Então a gente poderia investigar mais junto com o paciente e, por exemplo, essa colocação poderia aparecer da seguinte forma: tenho certeza que terei um ataque de pânico. Assim que eu entrar no avião, eu vou ter um ataque de pânico. Então, colocando dessa forma, aí sim a gente pode fazer um teste de evidências, que evidências a gente tenha, né, que nos indiquem isso e que evidências a gente tem que isso não vai acontecer. Agora, é possível que eu... É possível, a gente não faz um exame de evidência para isso, né? E também evitar colocar as crenças ou pensamentos nesse formato do e se. Porque e se também indica possibilidade e não é testável. Nós temos que colocar as afirmações, né, de crenças afirmativas para a gente poder fazer esse teste. É muito importante, porque se a gente não repara nisso, às vezes a gente faz todo esse processo, né, utilizando aí como base, né, uma crença que, né, não vai ter resultado. Então, muito cuidado com isso. Pensem que se a gente está fazendo um teste, a gente precisa pegar uma crença que seja testável. O e se não é testável, tá bom? E aí trouxe um exemplo para vocês da aplicação dessa técnica.
Então, o terapeuta começa dizendo, né? Você disse que é um fracasso porque você e o Kleber se divorciaram. Nós já definimos o que é ser um fracasso, alguém que não realiza nada. Certo? Isso sou realmente extremo. Então, já colocando dessa forma, né, a contraposição entre ela se achar um fracasso por ter se divorciado e depois a definição do termo que a gente viu na semana passada, a própria paciente já fala, nossa, acho que tem alguma coisa que tá meio, né, não tá colando. Mas enfim, aí o terapeuta diz, tá bom, agora nós vamos examinar as evidências a favor e contra a validade desse pensamento de que você não realizou nada. Então, desenhe uma linha vertical no meio da página e no alto eu gostaria que você escrevesse eu atingi alguns objetivos. Repara que aqui o terapeuta opta por, ao invés de colocar a crença negativa, do tipo eu não realizei nada, né, ou eu sou um fracasso, ele opta por colocar a crença de uma maneira positiva, porque isso pode ajudar, inclusive, que o paciente perceba, né, as suas potencialidades de uma maneira mais evidente. Dá para fazer das duas formas, então aqui ele opta por colocar, né, ao invés de colocar eu não atingi nenhum objetivo e testar se isso é válido ou não, ele coloca o oposto, né, eu atingi alguns objetivos e aí vai checar se isso faz sentido, né, se tem evidências para isso ou não com a paciente. Aí a paciente então desenha a linha, dividindo a página, e escreve a frase acima. Aí o terapeuta continua, né? Quais são as evidências de que você atingiu alguns objetivos? E a paciente vai listando. Eu concluí a faculdade, criei meu filho, trabalhei no escritório, eu tenho alguns amigos, eu me exercito. E eu sou uma boa pessoa, sou confiável, eu me importo com os meus amigos. Bom, aí o terapeuta diz, nessa hora dá vontade de falar assim, né? Mas, gente, você faz tudo isso, o que tem o Kleber? Larga o Kleber pra lá, o que tem que você divorciou? Olha quanta coisa você fez. Gente, falar assim não funciona na terapia. Dá vontade, né? Quando aí a paciente identificou, então, todas as coisas que ela já conquistou, dá vontade de falar, mas amiga, o que você tá arrumando aí, sofrendo por causa de um divórcio? Não façam isso, gente, né? Isso não traz resultado para o paciente, ele vai se sentir invalidado, não tem ressonância, né? Não tem impacto na sua vida. É justamente todas essas técnicas são justamente para a gente ter instrumentos para não fazer esse tipo de intervenção. Na verdade, o objetivo todo, né, é que o paciente vá fazendo essa investigação sozinho. Até porque você não sabe, né? Você como terapeuta não sabe da realidade dele. Então é muito perigoso, inclusive, ficar dando conselhos nesse sentido, né? De olha só, você não percebe isso? Esqueçam, né? Tirem isso do repertório de vocês enquanto terapeutas. Então o terapeuta diz, apesar da vontade, né? Não. O terapeuta diz, vamos escrever tudo isso na coluna da esquerda. Aí, então, né? E agora na coluna da direita, nós vamos escrever evidências contra a validade dessa ideia de que você não atingiu alguns objetivos. E aí, paciente, bom, talvez seja irracional, mas eu teria que escrever que me divorciei. Ok, agora examinando as evidências a favor e contra a validade do seu pensamento de que você atingiu alguns objetivos, qual o resultado? 50%? Ou alguma outra proporção? Até essa questão, né, de perguntar 50% é um jeito, né, de dar uma referência aí para a paciente se localizar quando olha essa lista, né, das evidências de que ela atingiu alguns objetivos e das evidências de que ela não atingiu. Ela fala, não, eu diria que é de 95% a favor do pensamento positivo. Certo, então quanto você acredita agora que atingiu alguns objetivos? 100%.
E quanto você acredita que é um fracasso por ter se divorciado? Talvez eu não tenha sido um fracasso, mas o casamento fracassou. Então eu dou uns 10%. Assim, só lembrando também, né, que é super importante a gente fazendo essa checagem, né, de quanto você acredita naquele pensamento agora, né, depois que se passou aí uma técnica de exame mesmo desse pensamento. E às vezes, aqui a gente fala, né, assim, ela diz que acredita agora 10% de um pensamento que ela acreditava totalmente no início. Mas às vezes o paciente acreditava totalmente e após uma técnica assim, ele acredita 50% ou 70%. E aí você pode ir pensando, né, a aplicação de outras técnicas que vão aí podendo diminuir o quanto o paciente acredita ou não. Bom, uma continuidade dessa técnica, pensando até em casos em que tenha sido mais difícil o exame das evidências, o exame da qualidade das evidências que foram colocadas. Porque às vezes o paciente, na hora de fazer a lista, acaba pensando evidências também que apresentam aí certas distorções, né, cognitivas. Então, uma forma, quando isso acontece, é bastante interessante que a gente examine se aquela é uma evidência robusta, né? Se é uma evidência que tem validade. E aí, né, se tem qualidade. E aí, um jeito de fazer isso, por exemplo, é sugerir ao paciente que ele se imagine num tribunal. E que as evidências que ele listou são tipo provas que ele tem que apresentar, né? Provas de defesa ou provas de acusação daquele pensamento. Então, imaginar cada uma daquelas evidências que você teria que apresentar para o juiz e ver se aquela evidência é uma evidência forte ou não, né? Se o juiz acataria aquela evidência como prova de que o pensamento é válido ou como prova de que ele é distorcido. Então, por exemplo, assim, pode ser que então, vamos pensar essa crença que estava sendo analisada, né? Eu sou um fracasso. Ou, né, eu sou um sucesso, enfim. E aí, como evidência a favor desse pensamento, o paciente coloca: bom, eu sou um fracasso porque eu me sinto assim. E aí, no exame da qualidade dessa evidência, você pode sugerir para o paciente: bom, imagina então que você precisa defender, né, essa ideia de que você é um fracasso e você precisa apresentar essas provas para o juiz, né, para um juiz daqui de um caso imaginário, né? Quanto você acha que o juiz consideraria esta prova, essa evidência de que você é um fracasso porque você se sente assim? Enfim, isso pode ir ajudando, e essa é uma, aí assim, né, é uma evidência muito fraca, porque não tem nada concreto, né, assim, nada que possa, assim, comprovar, né, que aquela crença ela é válida. E aí você vai fazendo isso, né, com as evidências que são apresentadas, para que o paciente verifique mesmo a qualidade daquela evidência que está sendo colocada ou não, porque podem aparecer evidências distorcidas também. Bom, gente, isso encerrando as técnicas cognitivas, eu espero realmente que a gente possa compartilhar na aula que vem as técnicas que vocês realizaram nos trabalhos, porque isso pode ajudar. É importante dizer, né, que essas técnicas elas precisam ser empregadas sempre considerando o caso como um todo. Não é à toa que a gente discutiu muito sobre o processo de avaliação, os fatores associados, né, à produção daquele quadro, daquela demanda. Então, as técnicas funcionam como instrumentos mesmo. E muitas vezes, então, você vai pensando, né, vai empregando essas técnicas de acordo com aquilo que o paciente traz. Outras vezes, vocês podem, especialmente no começo, enfim, né, vocês podem recorrer a protocolos de intervenção.
Que é isso? Os protocolos são descrições que se encontram na literatura, assim, né, nos artigos, de um passo a passo que um outro terapeuta utilizou em casos, né, semelhantes e que teve resultados positivos. Então, vamos imaginar o seguinte, e aí vocês vão ver que para alguns quadros existem muitos estudos testando, né, determinados protocolos. Isso pode ajudar muito. Né? Não é necessário, não é 100% necessário, porque cada caso é um caso e vocês vão adaptando essas técnicas, né, ao caso. Então, hora eu utilizo uma, eu penso, né, no sentido que tem utilizar uma determinada outra. Mas os protocolos são muito úteis. Então, por exemplo, eu tenho, né, você vai encontrar na TCC protocolos para atendimento de pessoas com toque, né? E aí, esses protocolos vão dizer, olha, então, eu fiz um teste, basicamente isso, né? Os pesquisadores vão dizer, olha, eu fiz um teste utilizando essa sequência de técnicas. Então, comecei por aqui, utilizei essa atividade, essa técnica e deu certo. Então, no fundo, diz assim, né? Se você estiver passando por um caso parecido, você pode se basear nesse protocolo que eu utilizei porque ele foi testado em mais de um paciente e parece que tem resultado. Então, é uma grande ajuda. No estágio na clínica, a gente faz um pouco isso, né? Então, a gente faz um processo de avaliação bastante importante, né, com o paciente, identifica a demanda e aí estuda os protocolos específicos para que, né, assim que estão descritos na literatura, para aquele quadro, para aquela demanda. E aí tenta inclusive seguir a ordem proposta aí das técnicas, né, de acordo com esse protocolo. Mas não é pré-requisito não, tá bom, pessoal? Dominando as técnicas, tendo os princípios da TCC bem conhecidos, vocês podem ir pensando, né, caso a caso também. Enfim, e aí vou falar um pouquinho sobre as técnicas comportamentais na TCC para introduzir, né, o assunto. Então, não sei se vocês se recordam do esquema, né, que eu apresento para vocês. A gente tem a situação. Essa situação, né, vivida, e pode ser uma situação externa ou interna, ela passa por um processo de avaliação muito rápido, que são os pensamentos automáticos. E essa avaliação muito rápida, né, cognitiva que a gente faz das situações, ela é influenciada por dois aspectos. Pelas nossas crenças, né, essas ideias mais profundas que temos. Então, elas impactam diretamente os pensamentos automáticos que a gente tem diante das situações e também os nossos processos de atenção, no que a gente repara da situação. Isso também importa, né? Então, a gente tem vários indícios, por exemplo, de que pessoas com depressão, por exemplo, elas reparam mais em sinais, né, eventos negativos de uma determinada situação. Então, esses dois componentes, né, influenciam os pensamentos automáticos, a avaliação que eu faço da situação. Essa avaliação, por sua vez, vai promover respostas, sejam respostas emocionais, então de eu me sentir triste, alegre, desanimado, respostas fisiológicas, coisas que acontecem no meu corpo, e respostas comportamentais. E lógico, essas três se interrelacionam, porque se meu coração está batendo mais rápido, eu me comporto de uma forma, né? Às vezes eu me comporto de uma forma e isso impacta em como eu me sinto, enfim. Elas também se interrelacionam. Mas acontece que em vários casos, as respostas comportamentais servem para fortalecer uma determinada crença. Como isso acontece? Por exemplo, vamos imaginar, né, uma situação de ansiedade, certo? Então eu vivo uma situação, ansiedade de falar em público. Eu vivo uma situação em que eu precisava muito
fazer uma pergunta pro professor na sala de aula, mas isso, aí eu tenho um pensamento, eu faço uma avaliação dessa situação do tipo, se eu fizer essa pergunta, todo mundo vai rir de mim. Me passa pela cabeça isso. Preciso muito saber, eu não entendi, mas eu faço a avaliação, né? Eu tenho um pensamento automático de que se eu fizer essa pergunta, todo mundo vai rir de mim. Essa avaliação, ela pode vir, né? Ela pode ser decorrente de crenças do tipo eu sou uma pessoa desagradável. Por isso as pessoas vão rir de mim. Eu sou uma pessoa, ninguém gosta de mim, né? Eu sou uma pessoa muito desagradável. Então, essa crença que eu tenho, né, faz com que eu faça essa avaliação do tipo, se eu falar, todo mundo vai rir. E aí essa avaliação também é resultado, né, dos meus processos de atenção, porque às vezes as pessoas não estão nem prestando atenção em mim, mas eu reparo só naqueles detalhes que me fazem, né, acreditar que se eu falar as pessoas vão rir de mim. E aí eu fico nervoso, meu coração bate mais rápido, minha mão começa a suar, eu me sinto muito ansioso nessa situação, né? E qual é o meu comportamento? Não faço a pergunta. Pelo contrário, fico quieto na aula, não falo com ninguém, não falo com os meus amigos. Bom, esse comportamento faz com que eu não tenha oportunidade de testar se é verdade ou não que se eu falasse as pessoas iam rir de mim. Isso então funciona como um reforço, um fortalecimento das crenças que eu tenho. Né? De que eu sou detestável, porque eu não tive uma oportunidade de testar isso. Né? E eu vou fazendo isso em muitas situações da minha vida. Então, eu vou evitando, né? Eu vou evitando. Isso vai fazendo com que as minhas crenças fiquem cada vez mais fortalecidas e que eu não aprenda repertórios de como fazer uma pergunta para que as pessoas não riam de mim, né? Como é a altura da voz que eu uso. Eu não vou aprendendo porque eu vou evitando essas situações. Então, intervenções que atuem também no comportamento são importantes. São importantes porque elas vão permitir que eu teste as minhas crenças e são importantes porque elas vão permitir que eu aumente o meu repertório comportamental, né? Que eu tenha ferramentas para enfrentar situações desse tipo. E aí, então, na aula que vem, eu falo um pouquinho sobre quais técnicas a gente pode sugerir para o paciente, técnicas comportamentais, para que ele consiga romper este ciclo. Faz sentido, pessoal? Bom, então é isso. A gente se vê pessoalmente na semana que vem. E também, né, vocês vão ter acesso a essa videoaula sobre as técnicas comportamentais e de aprendizagem social. Um abração, até mais, gente!